serve para você ter uma mente organizada acerca da palavra de Deus. É para poder você conhecer e se aproximar de Deus. Conhecer Cristo na sua autêntica pessoa. Conhecer Deus na sua autêntica pessoa. Conhecer o homem no seu estado autêntico. Então a teologia sistemática serve para isso. Ensinamentos bíblicos doutrinários. Nós vamos agora para a introdução da revista sobre Cristologia. Cristologia. A introdução da revista sobre Cristologia. Está aí no livro de vocês e também aí no slide. Cristo, ele não era um revolucionário judeu. Cristo, ele não era um grande filósofo como Platão, como Aristóteles, como Sócrates, que foram grandes filósofos na Grécia e mudaram o mundo com as suas filosofias. Cristo, ele não era um personagem somente humano que fez história e deixou um legado aqui nesta terra. Cristo, ele era teantrópico. Teantrópico. O que é teantrópico? Teantrópico é Deus e homem. Deus e homem. Por isso, olha a razão do Evangelho sobreviver. A razão do Evangelho está sustentado. A razão da igreja está edificada porque Cristo, ele não só foi um personagem, como algumas teorias falam, personagem humano. Ele foi o próprio Deus aqui na terra também. Ele era Deus, antrópico, homem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O Evangelho sem Cristo, o que ele é? O Evangelho sem Cristo? Morto. Nada. Pode raciocinar e falar o Evangelho sem Cristo, o que ele é? Não é Evangelho. Como? É uma história. É uma história. Por isso que eu falei aqui, ele não era um personagem. Porque Platão, ele fez a história, mas ele não marcou a história. Aristóteles, um grande filósofo, fez a história, mas não marcou a história. Sócrates fez a história, mas não marcou a história. Mas Cristo, ele fez a história e marcou a história e ainda vive até hoje no nosso meio. Então, um evangelho sem Cristo, ele não é nada. Um evangelho sem Cristo, ele é morto, como foi falado aqui. Porque o centro da Bíblia, como nós vamos ver aqui, é Cristo. A base da Bíblia é o próprio Cristo. Como ser humano, Cristo, ele possuiu infância. Como Deus, ele já era pré-existente na história. Ou melhor dizendo, pré-existente antes da história da humanidade. Como ser humano, ele foi ensinado, ele passou todos os ciclos. Com 5 anos de idade, ele passou pela escola rabínica. Com 12 anos de idade, ele já tinha 600 mandamentos na cabeça. Isso é ciclo da vida. Que a gente aprende a nossa moral, que a gente aprende os nossos valores. Porque uma criança dos 7 aos 13 anos de idade é a formação do caráter. É onde ela realmente vai saber o que é bom e o que é ruim.
Então, Cristo ele passou por tudo isso. Com 5 anos, 105 mandamentos. Com 12 anos de idade, 600 mandamentos. E ele já era chamado filho do mandamento. Porque a criança judia, ela passava por um ritual chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é a maturidade, é a criança, é o adolescente, para nós é adolescente, mas para os judeus é adulto. Para os judeus. Por isso que, segundo a tradição, um judeu com 13 a 15 anos de idade, ele já estava separado para se casar. Se você olhar dentro da história, Maria, alguns dizem, ela casou com 15 a 16 anos de idade. Então, o judeu com 13 anos de idade, ele já é considerado adulto por causa da sua formação de caráter. Por causa do ensino que ele absorve de 600 mandamentos e o Torá. E ele é responsável já pelos seus atos, por isso que ele é chamado filho do mandamento. Então Jesus passou por tudo isso. Com 30 anos de idade, ele começa o ministério dele. Então agora a razão do Evangelho, a razão da nossa sobrevivência é Cristo Jesus. A razão da base da igreja, da salvação da igreja, é a pessoa de Cristo. Por quê? Porque ele é Deus e homem, segundo a palavra. Ele se tornou homem, mas não perdeu a essência de Deus, não perdeu a natureza de Deus. Nós vamos agora para definição etimológica, cristologia. Eu queria que alguém lesse essa definição etimológica, cristologia. Eu queria que alguém lesse a definição. Pode ler. Definição etimológica. O vocábulo cristologia procede de 2 termos gregos. Do adjetivo Christos, que é uma tradução grega do hebraico, Machia, isso é Messias, é isso mesmo? Isso é Messias, que significa ungido, e do substantivo logia, que é traduzido por estudo, ciência ou tratado. Cristologia é o estudo que trata da pessoa, vida e obra de Cristo. Diétrica, é isso mesmo? Isso. Meu Deus. Bonhoeffer, é isso? Isso. Define cristologia em linguagem dialética. Para ele, cristologia é a palavra da palavra de Deus. Cristologia é a logologia, isso é, estudo da palavra divina. Ao escreverem sobre a doutrina de Cristo, Braten e Gerson afirmam que a cristologia é a reflexão da igreja sobre a asserção básica de que Jesus é o Cristo de Deus. Seu alvo é construir uma interpretação abrangente da identidade e do significado da pessoa de Jesus como Cristo, sob as condições do conhecimento e da experiência contemporânea. Amém. O que vocês entendem sobre essa palavra aqui hebraica? Ela está tão clara aqui na revista. O que vocês entendem dessa palavra hebraica e grego aqui? O que vocês entendem? Se vocês acompanharem, vocês vão ver que está tão claro. A palavra Messias, ela é o quê? Ungido. Ungido é nome? Não. É um título? É um título. Então, no Antigo Testamento,
todo aquele que era ungido era um título. Vou dar um exemplo aqui. Diácono é um nome ou um título? Pastor é um nome ou um título? Pois é. Então, todos aqueles do Antigo Testamento que eram ungido era sacerdote, profeta e rei. Esse título ele é um adjetivo, ele é uma qualidade que está relacionado a título. Mas também no Antigo Testamento, lembrando aqui, Messias pode ser também um nome, é um substantivo. No Antigo Testamento, pode ser um nome. Adjetivo, qualidade, título. Substantivo, nome. A palavra substantivo no nosso português quer dizer nome a todos os seres em gerais. Meu nome é o Everton. Nome, substantivo próprio. Então, tanto no Antigo Testamento, a palavra Messias, ela era um título e ela era um substantivo. Mas no Novo Testamento, essa palavra, ela estava como um título na pessoa do nome de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, nome, que identificava a pessoa de Cristo, que era um título. Então, entenderam ou ainda tem alguma dúvida? Jesus, nome, título, Cristo. Ele fala aqui que essa palavra, cristologia, ela é um estudo que fala sobre a infância, que fala sobre a vida e obra de Cristo. Mas Dietrich Bonhoeffer define a cristologia em linguagem dialética. Para ele, a cristologia é a palavra da palavra de Deus. Por isso que alguns livros, ele chegou a dizer que a palavra cristologia também é logologia, alguns livros como esse homem está falando aqui. Logo quer dizer palavra, pensamento. Logo. Essa palavra logo, ela significa no hebraico a palavra em ação, mas também a palavra escrita. Então, cristologia ela é um estudo sobre Cristo. E é dessa forma, por meio da Bíblia, que nós vamos entender a natureza humana de Cristo e a natureza divina de Cristo. Ou melhor dizendo, senão eu vou falar heresia aqui, me perdoa. Que nós vamos entender a essência divina de Cristo e humana de Cristo. Por quê? Porque é só um. Não existe duas naturezas. É só uma natureza. Quer dizer que ele não é duas partes. Ele é tanto Deus quanto homem. Ele é Deus homem, humano divino e divino humano. Entenderam? Sim. Há alguma dúvida? 100% homem, 100% Deus. Pois é. Então é um só. Quando a gente fala que é duas partes, a gente comete erros. Então ele é um só. Deus homem e homem Deus. Divino humano e humano divino. Ele é um só. Nós vamos aqui na definição corrente. O que é definição corrente? Definição corrente é o que é atual. Definição corrente é o que é para o dia de hoje. Definição corrente. A teontologia, ela é a ciência que estuda sobre Deus por objeto. A teontologia. A cristologia é o que estuda sobre Cristo, a pessoa e a obra de Cristo. Desta forma, nós podemos
afirmar, como eu já falei aqui, que a cristologia ela é uma doutrina sistemática desta forma. Mas existe duas definições que a definição corrente fala, ou duas metodologias que a definição corrente fala. A primeira definição é a cristologia funcional. Eu queria que alguém lesse sobre essa cristologia funcional. Esta é uma cristologia que define primariamente Jesus por aquilo que ele faz, ressaltando a sua ação na terra como homem, sendo, portanto, uma cristologia que procura enfatizar a humanidade de Cristo, às custas de sua divindade. A cristologia funcional tem sido proposta, em grande medida, por teólogos e exegetas bíblicos. Essa cristologia aqui funcional, ela é uma cristologia que estuda o que ele faz. O que ele faz. Ou seja, ela depende, porque essa palavra custa significa depender da divindade. Depender da divindade. O humano, Cristo, ele dependia da divindade para fazer o quê? Para fazer o quê? Milagres, sinais. Milagres, sinais. Então ele dependia da divindade. O humano Cristo. Então essa cristologia funcional, ela estuda a divindade, a pessoa Deus, a pessoa divina, Cristo. Ela estuda a pré-existência de Cristo para poder chegar dentro de uma base de dependência humana, para se relacionar com os homens, para poder atuar em milagres e em sinais também. A cristologia ontológica quer dizer vida. Alguém pode ler cristologia ontológica? A cristologia ontológica procura definir Jesus por quem ele é, ressaltando a existência eterna de Deus Filho, sendo, portanto, uma cristologia que enfatiza a divindade de Cristo às custas de sua humanidade. Essa cristologia tem sido proposta pelos teólogos sistemáticos. É o que a gente estuda pelos teólogos sistemáticos. Ou seja, tanto uma quanto outra, elas são tendenciosas, mas elas não são absolutas. Tanto a cristologia funcional quanto a cristologia ontológica, elas são tendenciosas. Mas o que a gente está estudando é essa aqui, cristologia ontológica, quer dizer vida. A vida de Cristo. O divino, que diz aqui, Cristo às custas de sua divindade. A funcional. A cristologia ontológica enfatiza a divindade de Cristo à custa de sua humanidade. Ou seja, para Cristo se relacionar com os homens, ele precisava da humanidade dele. Para ele morrer na cruz, ele dependia da humanidade. A funcional, como homem, ele dependia da divindade para fazer milagres. Para o sacrifício na cruz, segundo os sistemáticos que a gente estuda, tanto o divino quanto o humano precisava ser homem para poder chegar à cruz. Estão entendendo? Tá alguma coisa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Uhum. Então, elas aqui pode, tanto a funcional quanto a ontológica, ambas têm uma conexão. Ambas têm uma conexão. E elas podem ser ortodoxa. Ortodoxa que significa doutrina, norma, regra. Mas que seja explorado dentro da palavra de Deus. Se essas duas aqui
metodologia, fugir da palavra de Deus, acerca da natureza, acerca da divindade de Cristo, elas se tornam heréticas. O livro aqui da Refidi fala que elas são tendenciosas, mas não são absolutas. Significa que mesmo sendo tendenciosas e sendo explorada pela palavra de Deus, aí torna uma doutrina. Uma e outra consegue se conectar para poder se tornar essa doutrina. E entender o estado de humanidade, o estado da divindade de Cristo. Entender divino, humano, Cristo. Entenderam? Vamos aqui agora à divisão da cristologia. A divisão da cristologia. Existe 3 divisões da cristologia. 3 divisões, melhor dizendo, da cristologia. Eu queria que vocês lessem as 3 divisões da cristologia. A primeira divisão Pessoa de Cristo. Isso. Tece considerações a respeito da deidade de Cristo e sua humanidade em uma única pessoa. Os estados de Cristo. Tratam as questões relacionadas aos logos encarnados, sua humilhação e exaltação. E a última, obras de Cristo. Preocupa-se com o ministério e o ofício de Cristo, perfilando sobre os assuntos de sua obra remidora. Tá bom. A primeira aqui é a pessoa de Cristo. O autor que escreveu aqui, ele quer considerações a respeito da deidade, divindade de Cristo e sua humanidade em uma única pessoa. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia nesse momento e nós vamos ler a palavra de Deus para poder nós entendermos que abra a Bíblia em capítulo 1, versículo 15 ao 20 de Colossenses. Capítulo 1. Paulo cria na divindade de Cristo. Paulo cria. Tanto que ele fala. Do 15 ao 20, irmão? Isso. Capítulo 1. Colossenses do 15 ao 20. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. 16. Por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Capítulo versículo 15 ao 20 de Colossenses. Foi, isso mesmo. Tradução diferente, né? É nova linguagem de É a hoje. nova linguagem de hoje. Né? Então, se vocês aí leu, vocês vão entender que Paulo, ele cria na divindade de Cristo. Ele fala da existência de Cristo na eternidade, antes do princípio de todas as coisas. E ele está falando de um Cristo aí que vai reconciliar a humanidade através do seu sangue. Lembra que eu falei? Teologia funcional e ontológica. Então Paulo ele tinha essa visão.
essa visão aí de o Cristo divino, um homem, e o homem divino. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque vocês estão muito calados. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tem como desassociar a essência divina homem na Bíblia? Tem como desassociar? Eu queria uma explicação. Há como desassociar? Ou seja, há como dividir a essência divina, homem, o homem divino? Queria uma explicação se há como dentro daquilo que nós lemos. Em relação a Cristo, eu acho que não. Não tem como. Mais pessoas. Tem que pensar. Porque, um exemplo, a razão do Evangelho quem é? Cristo. Cristo. Deus homem. Então, se nós olharmos para a Bíblia, há como desassociar? Não tem como desassociar. Ou seja, se eu estiver isolando Deus homem da pessoa de Cristo, eu vou estar tirando a razão do verdadeiro Evangelho. Sabe por quê? Porque os gregos, antigamente, na Grécia, eles pensavam, eles desejavam ser Deus, mas o nosso Cristo não. Ele quis ser homem para nos salvar. Aleluia. Por isso que não há como desassociar. Por isso que Paulo cria nisso. E Paulo era um homem com tamanho conhecimento, que debatia com grego, que debatia com pessoas cultas, de conhecimento. Então não tem como desassociar a natureza, a essência de Cristo divino e homem. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Lá de trás ler, né? Podia ser lá de trás também. Né? Turma do fundão. Seria bom para... Poderia ler. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Amém. Olha aí que Paulo estava falando acerca dessa crença na divindade e na humanidade de Cristo, porque a gente está aqui dando as considerações a respeito da divindade e da humanidade de Cristo. Então Paulo estava dizendo assim, ele era Deus, ou seja, ele tinha a essência de Deus, mas ele deixa todos os privilégios, o doxa no grego, o Shekinah no hebraico, que quer dizer a glória de Deus, ele deixa todos os privilégios, atributos de Deus, para se tornar um homem comum como eu e você. Para se tornar um homem comum como eu e você. Paulo está dizendo assim mesmo, ele deixa a sua exaltação para se tornar um homem comum, como eu e você. Então, significa que as tentações que eu e você sentimos, ele sentiu. Existe uma pergunta que as pessoas fazem, dizendo, Deus, ele não pode ser tentado. Mas por que Cristo foi tentado se ele é Deus? Aqui está a resposta. Porque ele era humano. Deus não pode ser tentado.
Mas quem levou Cristo para o deserto? O Espírito Santo. Para ser tentado. E a Bíblia diz, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Nós somos tentados por quem? Pelo diabo. Porque somos carne. É a prova que Cristo era carne. Ele era homem. Abra a Bíblia em Hebreus no capítulo 2, versículo 17 e 18. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Porque ele intercede por nós. Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele se tornou... Você leu? Ele se tornou... Sumo sacerdote... Não, semelhante Aos seus, né? aos irmãos. aos irmãos. Ele se tornou semelhante a nós. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que ele era tão semelhante a nós, por isso que era necessário ele se tornar homem. Anjos podem ser salvos? Anjos podem ser redimidos? Eu estou entrando dentro do campo da cristologia para vocês entenderem o porquê ele era homem, porquê ele teve que se fazer homem. Anjos podem ser salvos? Não. Por que eles não podem ser salvos? São seres celestiais. São seres celestiais. Anjo tem corpo? Não. Anjo se alimenta? Não. Então significa que eles são irremediáveis. Mas olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus no capítulo 2. Se eu não me engano, no versículo 16. Lê aí para mim, se eu não me engano. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou A a descendência de Abraão. Olha aí. Ou seja, aí está a resposta do Evangelho, do Deus homem, homem Deus. Porque os anjos não podem ser remediados, mas ele veio para nós sermos remediados. Por isso que ele se torna homem. E para quê? Para interceder por nós. Significa o quê? Que todos os processos que eu e você passa na vida, ele tem conhecimento, porque ele foi homem. A gente esquece dessa parte da humanidade de Cristo. E tem pessoas que falam assim mesmo, que Cristo, ele não pecou porque ele era Deus. Não era só por causa disso, porque a sua obediência a Deus era tanto que no deserto, mesmo ele sendo tentado com o poder de transformar a pedra em pão, aí existe limitação, aí se põe limite no poder. E como o filho ele submeteu ao pai, significa que a sua obediência era tanto a Deus, que como homem, ele se sujeitou todas as coisas para poder entender você na sua fraqueza, você na sua tentação, para poder entender. Cristo, ele é o último Adão, por isso que o título, como último Adão, que fala em 1 Coríntios 15, 45. Eu queria que você lesse 1 Coríntios 15, 45. Para poder vocês entenderem o que eu estou falando do homem Cristo no deserto, que limitou seu poder de não transformar a pedra em pão, para poder você entender. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante.
Então, esse título de Adão, que é dado o último Adão, significa que ele é o nosso representante legal, porque ele foi homem. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, Adão, quando Deus disse assim mesmo para ele não tocar e não comer da árvore, do fruto da árvore, isso significa que ele tinha possibilidade de pecar e evitar o pecado, sim ou não? Sim. Então significa que ele tinha o poder volutivo, o poder da sua vontade. Agora pensa comigo aqui. Adão não conhecia o que era adultério, o que era homicídio, o que era furto. Ele não conhecia todos esses pecados que nós conhecemos. A sua moral era perfeita. Ele não tinha conhecimento do que era mal. Não tinha conhecimento do que era mal. Do que está nos 10 mandamentos das leis morais. Mas Deus deu uma ordem para Adão. E o que ele fez? Usou como homem. Ele usou seu poder volutivo para quê? Para pecar, gente. Ou seja, eu falei, ele tinha poder volutivo, ele tinha vontade. Então ele usa para quê? Para pecar. Vamos lá, Cristo, homem, no deserto. O diabo fala assim mesmo para ele: transforma essa pedra em pão. Ele está sendo tentado. Adão foi tentado, Eva foi tentada. Ele tinha a possibilidade de transformar a pedra em pão. Mas ele usa o seu poder para quê? Para quê? Para ser obediente ao Pai. Ou seja, ele não usa o seu poder para transgredir, mesmo sendo tentado. Por isso que ele conhece, como eu falei, as nossas necessidades. Ele tem o título do último Adão para nós. Entenderam essa parte? Vamos lá, gente, agora a segunda parte, os estados de Cristo. Quer dar fazer intervalo? Intervalo? Só para Eu complementar posso esse fazer uma detalhe. pergunta? Pode fazer. Então, assim, os anjos que foram expulsos do céu, junto conosco, que é a terça parte, então eles já foram condenados. Já estão condenados. Já estão condenados. Eles foram desobedientes e por causa disso condenados. E o homem que também é desobediente a Deus, ele foi resgatado, eu posso dizer isso, foi resgatado através de Cristo. Por quê? Porque o anjo, ele tem uma natureza só. Você falou, era a natureza celestial. Ele é espírito, ele era espírito. Nós temos quantas naturezas? Quantas naturezas? Duas. A alma, se o homem morrer, a alma vai para onde? Eternidade. Eternidade, céu e inferno. Eternidade. O anjo não tem corpo humano, então ele já está condenado. Judas fala, aqueles que pecaram, que ele fala dos anjos, já estão condenados para a eternidade, para o inferno, melhor dizendo. Pedro fala a mesma coisa, que eles estão condenados, por isso que eles são irremediáveis. Anjos não podem ser salvos. Se um anjo agora, vou dar um exemplo, se Miguel pecar contra Deus, ele está condenado. Por quê? Porque ele não pode ser remediado. Se eu e você pecarmos, a gente pode ser remediado pelo nosso arrependimento, pela nossa confissão, pela nossa busca de misericórdia. Por causa do quê? Do sangue de Jesus no Calvário. Mais alguma dúvida? Isso Ele não antes tem de partir para a mediador. eternidade, depois que parte. Porque né, tem essa Depois que questão. parte- Porque os anjos não têm mediador.
Não, porque, como eu falei, eles não têm duas naturezas, só uma. Eles são eternos. Entendeu? A gente tem uma alma eterna, mas a gente tem um corpo passageiro. Por isso que a salvação não é o corpo externo. A salvação é a alma. Entendeu? Mais alguma coisa? Mas os anjos também têm o poder de decisão, vontade própria. Isso. Quem foi o primeiro que se rebelou contra Deus? Lúcifer. O anjo tem o poder. Assim como o homem tinha o poder volutivo. Deus disse assim mesmo, olha, você não pode comer daquele fruto. Deus está dizendo para ele, ou significa possibilidade de pecar e possibilidade de evitar. Mas ele comeu. Poder volutivo. Poder de fazer. O diabo fala assim, eu transformo essa pedra em pão. Poder volutivo. Mas Cristo limitou seu poder por causa da obediência a Deus. Entendeu? Então, tem como evitar. Mas tem possibilidade de pecar também. Mais alguma coisa? Vocês estão entendendo a aula? Porque eu fico meio assim. Eu gosto que as pessoas entendam a aula. Vocês estão entendendo a aula? Sejam sinceros. Estão entendendo? Há mais alguma dúvida? Sobre o espírito. Espírito é sentimento, alma e vida. Esse espírito aí, há uma grande questão. Esse espírito aí, ele é vida. Na Bíblia que a gente vê. Que quando a Bíblia diz que o espírito soprou no homem, significa vida. Mas alguns falam que a gente só tem a dicotomia. A dicotomia é só a alma e o corpo. E isso é uma grande questão, é muito complexo isso. É demais complexo. Mas eu acredito que o espírito é a vida pela Bíblia. Tu entendeu? Quando Deus sopra a vida. Aí Salomão, em Eclesiastes, disse, o corpo, ele volta para onde? E o espírito? Então o espírito é a vida. E a alma se tem. A alma, eternidade, o inferno, o céu. Vai perguntando aí que a gente tem. Não, mas é intervalo agora. Intervalo. Eu tenho uma pergunta também, para fazer o A gente pode ficar no intervalo, pode sair lá, se vocês quiserem. Não pode ser não. Não, pode fazer. Tá? Quem é banguela não vai pro inferno. Diz que ela vai ter ranger de... Lá diz que vai ter ranger de dente.